Graça e paz, irmãos. Em nome de Jesus Cristo, estamos novamente aqui reunidos, contigo através desse vídeo e vamos dar sequência ao nosso estudo, o estudo em que eu me propus edificar a todos que me ouvem, porque eu fui muito edificado através dessa Bíblia online e o user. E assim nós vamos avançando mais. Nós estamos estudando o Salmo 22, que foi profeticamente escrito pelo salmista Davi, por uma situação que ele passou lá no passado, mas que ele sequer imaginava que ia ser uma sequência sobre a vida do Senhor Jesus Cristo em seu sacrifício por todos nós. E sem muitas delongas, vamos ler o versículo de número 14 do Salmo 22. Abra sua Bíblia no livro de Salmos e o Salmo 22, versículo 14. Amém? Você que ainda está abrindo a Bíblia, está procurando, deixa eu te avisar alguma coisa enquanto isso. Se inscreva no meu canal, você que ainda não é inscrito. Acione o sininho para que você possa receber a notificação de todas as coisas novas que eu coloco aqui no YouTube. E dê o seu like, faça seu comentário. Isso é muito importante. Compartilhe. Vamos divulgar a palavra do Senhor. Existem muitas pessoas que precisam ouvir e que essas pessoas possam ser felizes quando alcançarem a salvação, a cura, a libertação, assim como eu fui, assim como você foi, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Então, o versículo 14 diz: derramei-me como águas, e todos os meus ossos se desconjuntaram. O meu coração é como cera, derreteu-se nas minhas entranhas. Senhor nosso Deus e Pai Celestial, glorificado seja o Teu nome, pois, Senhor, encontro em Ti, neste momento, a graça, Senhor, que para mim é suficiente. Pois, Senhor, eu nesse projeto de explanar aquilo que o Senhor Jesus Cristo passou na cruz do Calvário, é uma obediência que eu tenho à Tua ordenância quando diz que é para pregar o Evangelho até os confins da terra. E quem tiver ouvido, que ouça. Quem quer que seja que ouça o seu Evangelho, seja agraciado pelo Espírito Santo para que você possa encontrar a salvação. É assim, meu Pai Celestial, que eu oro nesta noite, te agradecendo por todas as tuas misericórdias, graça, e nós só podemos te louvar, te glorificar, em o nome de Jesus. Então, meus amigos, nós estamos vendo agora o versículo 14 do Salmo 22, onde Jesus, profeticamente, foi citado pelo salmista Davi com palavras que ocorreu na crucificação. E Davi sequer imaginava de que o Messias poderia ser crucificado como foi para a nossa salvação. E no versículo 14 do Salmo 22, o Messias diz: sou como água derramada no chão. Todos os meus ossos estão fora do lugar.
Aleluia. Veja só, a crucificação era uma das mais horríveis, se não a pior, forma de morrer inventada por homens iníquos. Além da tortura espiritual, que foi a pior, Jesus sofreu de tal forma que não podemos imaginar. O Senhor Jesus está exausto. Ele passou a noite anterior em oração, implorando para seu Pai afastar o cálice dele. Mateus capítulo 26, versículo 39, o evangelista Lucas, no capítulo 22, versículo 42, citam este sofrimento que estava por vir para o Senhor Jesus. Jesus não tinha medo da morte, mas ele lutou contra ser abandonado por seu Pai. Esse era o que ele mais temia. E também por ser chicoteado pela implacável ira divina pelos nossos pecados. 3. Depois, sereno e pronto, 3 dias depois, sereno e pronto, ele saiu do jardim, mas estava esgotado fisicamente. Aquele era apenas o começo do seu sofrimento. Depois de condená-lo na corte dos judeus, os judeus bateram nele, o esbofetearam, o feriram. Os soldados de Pilatos o açoitaram brutalmente, colocaram uma coroa de espinhos em sua cabeça. E também com uma vara bateram nele repetidamente, bem na sua cabeça. Apesar da barra da cruz, meus irmãos, foi colocada em seus ombros, ensanguentados, ele foi forçado a carregá-la para o local de execução. Ele era um homem forte, ele era carpinteiro, mas os maus tratos que ele sofreu por nossos pecados foram tão grandes que ele desabou sob tal peso. Fraco e exausto demais para carregá-la, sozinho ele estava. Os soldados romanos finalmente ordenaram que Simão de Cirene, que estava no meio da multidão, a carregasse pelo resto do caminho. O Salmo 22, irmãos, descreve magistralmente esta exaustão. Ele clama: sou como água derramada no chão. E em seguida, o rei Davi acrescenta um detalhe profeticamente incrível, que diz: todos os meus ossos estão fora do lugar. Nesta
macabra forma de execução. O peso do corpo é sustentado pelos braços, colocando uma tensão enorme nas juntas de seus braços e ombros. Esticado em suplício dele era muito grande. O que torna esta passagem tão marcante, irmãos, é o fato de que a crucificação era completamente, como eu já citei lá na frente, desconhecida para o rei Davi. Mesmo que ele a descreva com incríveis detalhes. E tais detalhes, irmãos, se tornarão ainda mais impressionantes nos próximos versículos. Senhor Jesus, nós poderíamos orar. Senhor Jesus Cristo, que sofrimentos tu suportaste para me libertar dos meus pecados e da ira de Deus. Aceite, Senhor Jesus, a minha sincera gratidão, a nossa sincera gratidão e o nosso louvor eternamente, Senhor Jesus. Nós clamamos em Teu nome, Senhor. Amém. Leia, meu irmão, na sua Bíblia, o Salmo 102. É um tema deste Salmo, do 102, é um tema duplo. As glórias de Cristo como o grande Rei, contrastadas com o seu padecimento como homem rejeitado. Neste Salmo, como tantas outras escrituras, os seus sofrimentos e glórias vão juntos, sempre nesta ordem: sofrimentos e glória. Era necessário, meus irmãos, que ele fosse de uma vez o varão de dores, o Deus Todo-Poderoso. Como varão de dores, ele é dotado de misericórdia e como Deus Todo-Poderoso, dotado do julgamento, ele é o aflito deste salmo. No versículo 14 ainda, meus irmãos, voltando ao nosso texto, ele diz: o meu coração é como cera derretida. Meu Deus, não é mole, né? O pecado endurece o nosso coração, transformando-o em pedra. Agora, nós vemos isso tão claramente. Como no caso dos inimigos de Jesus, que com frieza e indiferença o maltrataram, o ridicularizaram, o insultaram e o atormentaram em sua agonia. Nós temos, meus irmãos, o mesmo coração duro e frio quando vemos o nosso próximo sofrendo e passando por necessidade e nós não sentimos nenhuma piedade, nenhuma preocupação com a situação dele, do nosso próximo.
O coração sensível de Jesus, irmãos, o íntimo de sua alma derrete-se sob a ira de Deus. O mesmo coração sensível teve piedade do surdo, do cego, do mudo e do paralítico. Expulsava demônios e oferecia compaixão às multidões perdidas e naturalmente sem rumo. Este coração que nunca se endureceu ou ficou insensível, agora sangra ao ser golpeado pela implacável ira de Deus por causa da nossa natureza, por causa da dureza do nosso coração. O coração de Jesus, meus irmãos, sofreu com seus amigos que o traíram, com seus amigos que o negaram e o abandonaram. E ele, irmãos, teve de lidar com inimigos que o perseguiam a cada passo, como os sumos sacerdotes e líderes judeus que queriam matá-lo. E também sofreu com o governador romano que o entregou à vontade deles. Também sofreu com as multidões que o insultavam, que o zombavam dele em sua agonia ali na cruz. Porém, irmãos, mais do que qualquer outra coisa, seu coração estava machucado porque o Pai havia virado as costas para ele. Ele estava descontando a sua fúria em seu Filho unigênito, o Cordeiro de Deus, que estava tirando o pecado do mundo. Ao ver um amor tão grande em ação, que coração não amolece. Ao ver seus pecados sobre Jesus e ao ver a imensa agonia e o sofrimento que ele enfrentou, quem é que não é levado às lágrimas de arrependimento, de agradecimento e de fé por causa do imenso coração e sacrifício do nosso Salvador? Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus irmãos, que nem eu já falei em outros vídeos, me toca o meu coração quando falo do sofrimento do Senhor Jesus Cristo. Mas devemos estar alegre por esse sacrifício e sua morte substitutiva, que morreu em nosso lugar após ser insultado, ser zombado, ser torturado e levado seu sofrimento. Porque ali, naquela cruz, onde Jesus passou por tudo isso,
está pregado o nosso sofrimento. Foi ali, no sofrimento de Jesus, naquela cruz, que nós fomos perdoados e reconciliados com o Senhor nosso Deus. Então eu quero orar nesta noite, dessa forma. Senhor Jesus, aleluia, aleluia, Senhor Jesus. Tu sacrificaste o teu corpo, Senhor. Tu sacrificaste, Senhor, a tua mente, o teu coração, a alma, para conquistar a nossa salvação. Senhor, em teu nome, Jesus Cristo, nós te pedimos para amolecer o nosso coração em arrependimento e que a nossa fé seja firmada. Abra, Pai Celestial, a nossa mente para que nós possamos ouvir a tua voz. Abra os nossos olhos para que nós possamos ver o quanto, Senhor Jesus, tu és grande. Porque pela tua misericórdia, pelo teu sofrimento, por tuas pisaduras, nós fomos sarados. Muito obrigado, meu Pai. Muito obrigado em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Ah, meu Deus, não é mole, meus irmãos. Eu fico muitas vezes imaginando, nós não suportaríamos o que o Senhor Jesus passou naquela cruz do Calvário. Mas foi de uma forma maravilhosa a sua graça nos ter alcançado desta maneira. No próximo vídeo, irmãos, nós vamos falar, deixa eu ver aqui, no próximo vídeo nós vamos falar de potes quebrados. Outro episódio do sofrimento de Cristo. Tá bom? Então, que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor resplandeça o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Uma boa noite para você. Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos e até o próximo vídeo.